Oi, pessoas! Vamos fazer agora as questões da temática dessa semana, sistema endócrino e sistema nervoso. São 3 questões, porém são questões de uma dificuldade um pouco elevada, uma vez que são questões de conteúdo, o que é muito importante você assistir para chegar na prova preparado. Enem 2021. Um dos exames clínicos mais tradicionais para medir a capacidade reflexa dos indivíduos é o exame do reflexo patelar, um exame até muito famoso. Esse exame consiste na estimulação da patela, um pequeno osso localizado na parte anterior da articulação do joelho, com um pequeno martelo. A resposta reflexa ao estímulo é caracterizada pelo levantamento da perna em que o estímulo foi aplicado. Qual região específica do sistema nervoso coordena essa resposta? Bom, gente, aqui nós temos um exame, né? Eu acho que todo mundo, alguém ou já fez ou já viu em filme, alguma coisa do tipo, que é aquele exame que você bate com um martelinho no seu joelho. Vamos representar ele aqui melhor. Eu fiz aqui um pequeno esqueminha para você imaginar como é esse exame ou relembrar como é esse exame. O que acontece é que a gente vai pegar um martelinho aqui, bater exatamente nesse ossinho aqui do joelho, que a gente chama de patela, e a reação, olha só a palavra que eu usei, a reação que a nossa perna faz é levantar. Ela levanta sem a gente nem perceber, sem a gente querer, sem a gente pensar. Então isso responde muito bem à pergunta da questão. O exemplo de movimento aqui, o exemplo da ação aqui, é o que a gente chama de arco reflexo. O arco reflexo foi visto na aula de vocês como uma ação e reação rápida, inconsciente. E quem é que comanda o arco reflexo na gente é a medula. A medula, porque o arco reflexo ele precisa ser rápido, ele precisa ser imediato, uma vez que ele é uma reação adaptativa. A gente tem um arco reflexo para a gente impedir o nosso corpo de cometer algum acidente, de sofrer algum tipo de acidente que pode nos prejudicar. Então é uma resposta rápida, uma resposta adaptativa, uma resposta instintiva. Então o arco reflexo, ele não chega ao encéfalo, ele não chega às partes superiores do nosso sistema nervoso. Ele chega na medula e já é respondido pela medula. Então o que acontece? Quando esse martelinho aqui, ele bate na nossa patela, a gente recebe através do neurônio sensitivo, que vai até a medula, neurônio sensitivo, que é o que reconhece o impacto. Do neurônio sensitivo lá na medula, digamos que aqui seja a medula, lá da medula, esse neurônio sensitivo vai passar a resposta vai ser o responsável por fazer a extensão do nosso músculo. Ou seja, nossa resposta nós já temos aqui, item B, medula. Agora é sobre sistema endócrino. Questão do Enem PPL 2021. Um estudo demonstrou que o bisfenol A, composto usado na fabricação de materiais plásticos associado a uma longa lista de doenças, impediu a ação das desiodases, enzimas que atuam na transformação do hormônio T4 em T3. Enzima desiodase, enzimas que tiram iodo. Desiodase, iodo. O iodo, vocês sabem muito bem que é muito importante para a fabricação desses hormônios aqui característicos, né? Esses hormônios aqui, T4 e T3, eles têm uma grande intimidade com o iodo. Esses hormônios são produzidos em quais glândulas ou qual glândula? Aqui, gente, é uma questão mais conteudista, certo? É uma questão que não tem muito o que interpretar, ou você sabe ou você não sabe. Se você for aluno do Gene Loco, você vai saber que a resposta é o item C, é a tireoide. A tireoide é a glândula responsável pela formação dos hormônios T4 e T3. Aqui você poderia se confundir também com a paratireoide, né? A paratireoide, ela fica muito próxima à tireoide, só que a paratireoide é aquela glândula que produz o paratormônio, que não tem aqui relação com T4 e T3. A glândula pancreática, né? A gente sabe que o pâncreas é uma glândula mista.
A parte endócrina do pâncreas é aquela que produz os hormônios responsáveis pela regulação da glicose no nosso sangue, né? Que seria a insulina, famosa insulina, e o glucagon, que vocês já viram nas nossas aulas. A tireoide, como a gente já disse, aqui são dos hormônios iodados, né? T3 e T4, e também da calcitonina. Calcitonina que tem aquela reação lá de feedback com o paratormônio, como vocês viram lá na aula temática. Temos também aqui a hipófise, lembrando que a hipófise é apenas a neurohipófise, é a que produz, certo, hormônios. A adenohipófise ela só armazena. E a neurohipófise ela produz ADH e ocitocina. E as adrenais produzem vários tipos de hormônios, né? Só pra gente ter aqui como exemplo, nós temos os glicocorticoides, temos os hormônios andrógenos, temos lá na parte medular a adrenalina. Então, são vários tipos aqui. Tem muita relação com a questão anterior, né? Então, aqui é para você se tocar, que é um tema que é importante você saber, tá bom? E tem questão 3, PPL novamente, agora de 2017, um pouco mais antiga. Os distúrbios por deficiência de iodo, DDI, são fenômenos naturais e permanentes amplamente distribuídos em várias regiões do mundo. Populações que vivem em áreas deficientes em iodo têm o risco de apresentar os distúrbios causados por essa deficiência, cujos impactos sobre os níveis de desenvolvimento humano, social e econômico são muito graves. No Brasil, vigora uma lei que obriga os produtores de sal de cozinha a incluírem em seu produto certa quantidade de iodeto de potássio. Você já deve ter ouvido falar o que a gente chama de sal iodado. É exatamente, gente, esse fenômeno aqui que o texto explicou. O sal que a gente consome, que a gente compra aqui no Brasil, ele é acrescido de iodo, exatamente para evitar os distúrbios por deficiência de iodo. Essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula humana. O iodo ele tem uma relação muito íntima com o que a gente chama de hormônios iodados. O próprio nome já diz muita coisa, né? Que a gente sabe que são T3 e T4. T3 e T4, como a gente já viu até na questão anterior, são produzidas pela tireoide. Lembrando aqui que tem uma doença muito conhecida exatamente pela ausência desse iodo, que é o bócio. O bócio que é uma inflamação no pescoço bem característico de quem tem deficiência de iodo. E essa inflamação no pescoço é exatamente a glândula tireoide que fica inflamada. Então, até a próxima semana com a nova temática.